O governo Lula cogita uma nova PEC para o impasse dos precatórios. A equipe econômica aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Para a gente falar mais sobre isso, o Strike de hoje recebe Gustavo Pacheca, que é presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios. Doutor Gustavo, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada. Doutor, para a gente começar, entendendo especificamente os impactos, caso, de fato, venha uma possível decisão favorável ao Executivo por parte do STF, isso pode ter um impacto positivo ou negativo para os investidores que estão expostos a esse tipo de investimento? Para os investidores, muito positivo. Bastante positivo, porque os precatórios vão ser pagos, todos que possivelmente não seriam este ano, e melhor ainda que nos próximos anos eles continuarão sendo pagos. A única questão debatida hoje, que é muito relevante, é o que eles estão tentando fazer é excluir os juros do principal. Então, os precatórios, por ser uma ordem judicial, por ser um processo judicial, eles são uma despesa obrigatória, que participa das despesas primárias. E eles estão tentando excluir os juros disso. Os juros é uma grande parte que compõe o precatório. E é uma medida que não deve ser levada à frente, porque você não pode separar o acessório do principal. Então, sempre o acessório acompanha o principal, né? Mas eu acredito que essa separação, ela infringe todas as regras de contábeis, de auditorias. Então, se essa contabilidade criativa for à frente, o alerta não é para os investidores. O alerta é para o governo mesmo e as outras despesas que não são de precatório, mas que também são corrigidas. E se essa moda pega, né, se essa contabilidade criativa pega, e os juros sempre serão excluídos do principal para fins de pagamento, isso pode ser muito ruim num futuro próximo para nós aí e gerar uma instabilidade, né? Uma mudança de conceito muito grande. Porque nunca foi feito isso. Isso é a base de toda instrução contábil que nós temos aí. Você trouxe vários insights importantes que eu quero detalhar um pouquinho, mas quando você fala exatamente, né, sobre esta alteração que está sendo proposta, essa nova regra, ela poderia gerar um estoque, inclusive, impagável, você acredita, de precatórios? Se permanecer assim, com certeza, com certeza. Foi uma grande, acredito que um erro de medição, talvez, pode ser assim. Eu tentei conversar em Brasília com a equipe econômica na época, mas não conseguimos, né, reverter a decisão deles, porque, veja bem, quando você estipula um teto desse, como foi estipulado pelas duas emendas constitucionais de 2021, que é a emenda 113 e a 114, ele limitou o pagamento até o ano de 2026. Então, de 2022 a 2026, existe um teto limitador de pagamento. Esse teto vai deixar todos os anos mais da metade, com certeza, dos precatórios não pagos. O problema é que todo ano vai acumulando em cima deles ainda a Selic, que é a correção dos precatórios após o vencimento. E no final de 2026, ele teria que pagar todo o estoque atrasado e mais o daquele ano, que seria 2027. Então, 2027 teria que pagar o do ano de 2027, mais o estoque dos 5 anos anteriores. Como que faz isso? Né? A gente está falando de uma cifra aí de, com certeza, muito mais de 200 bilhões de reais. Então, ia se tornar uma dívida impagável, uma verdadeira bola de neve, que ia crescer a cada ano e a cada mês, e é uma dívida cara para o governo, né? Porque é uma dívida selicada. Então, é uma dívida cara. Até para situar, né, quem está aqui nos assistindo e entender especificamente, né, acho que essa grande discussão veio justamente logo após a forma ali encontrada, vamos dizer assim, talvez, para se chegar num equilíbrio fiscal, uma grande preocupação em relação ao orçamento, tirar, acho que os juros justamente seria para diminuir esse peso nas contas e o governo conseguir bancar ali a parte dos precatórios. Você usou ali uma contabilidade criativa na sua fala. Eu queria entender especificamente, isso pode de fato ser considerado uma manobra fiscal equiparada às pedaladas que resultaram no impeachment de Dilma em 2016? Infelizmente pode. Infelizmente pode, porque
essa diferença de tirar os juros que compõem grande parte dos precatórios, tem precatórios que é compostos por 30% do valor principal, o restante de juros, a depender do período que ele é corrigido. Então, os mais antigos têm uma correção muito grande. Quando você tira isso de uma despesa obrigatória, de uma despesa primária, você corre o risco daquela outra parte não ser paga com a obrigatoriedade que teria o principal. Então, isso sim é uma forma de dar uma pedalada, né? Mas é claro que isso vai demandar ainda muitos estudos e outras análises de como que será feito, porque nós não sabemos ainda como que isso, se for feito, como que será feito, né? Nós entendemos que foi feito um pedido no Supremo para isso. Agora eles já viram que politicamente talvez não era o melhor caminho, né? Já estão discutindo uma possível emenda à Constituição, né? Da mesma forma que estão dizendo que o governo anterior deu uma pedalada para conseguir não pagar esses precatórios, essa separação do principal de juros, nós interpretamos que sim, também seria uma pedalada para evitar esse aumento que é todo elevado e dito por eles ano após ano, né? Inclusive, tem já uma discussão sobre a forma como vai ser feito o reconhecimento das dívidas não pagas? Não tem. Não tem. Não tem. Esse é o grande problema. Uma das coisas também que a gente está chamando a atenção com relação à dívida, né? O que ajuda muito a diminuir a dívida de precatórios é hoje a possibilidade que existe de compensação tributária. Então, hoje, essas próprias emendas constitucionais, as duas últimas que eu citei, 103 e a 114, elas autorizam essa compensação tributária e, para a União Federal, ela é autoaplicável. Então, ela já estaria em pleno vigor. Por que isso é muito vantajoso para o governo? Porque você elimina um passivo, entre aspas, que não ia ser pago mesmo, né? E você consegue amortizar com precatórios. Me parece que um dos pedidos também é que essa regra caia. Se essa regra também cair, nessa nova emenda ou numa possível decisão do Supremo, isso também vai gerar um impacto de aumento da dívida novamente. Então, a gente aconselha eles a não tirar essa regra, e o nosso conselho também é para que não separe o precatório em dívida primária e dívida financeira, como principal e juros, né? Isso pode aumentar a insegurança jurídica, inclusive? Pode muito. Eu acredito que é um dos piores efeitos contrários dessas medidas todas, que aconteceu também em 2021 e agora corremos aí um novo risco de acontecer. Como é notório agora, os precatórios eles se tornaram eles têm um papel de protagonismo na nossa economia, tanto é que hoje só se fala disso, né, pelo tamanho, pelo que ele representa da despesa do nosso PIB. Existe um estudo que foi feito uma análise que, se forem pagos os precatórios todos esse ano, representaria 2,1% do PIB. Então é muito representativo, né? Agora, quando você faz umas medidas, seja manobra fiscais, seja contabilidade criativa, seja pedalada fiscal, o que for, você gera uma insegurança no investimento, nos investidores. E quem traz esse dinheiro de fora é o investidor internacional. Só que ele não traz só para o precatório. É esse que é o problema. Perguntar. Não é só para quem investe em precatório, não. É insegurança jurídica geral. Geral, porque você imagina que um grupo de empresários, quando cria um fundo aqui no nosso país, eles não investem só em precatórios, investem em tudo que nós temos. No agronegócio, energia limpa, em água, em minério, em tudo que o Brasil fornece. O Brasil é autoprodutivo, né? Quando você gera uma insegurança jurídica para aquela grande massa daquele grupo que vai também investir em precatórios, eles pensam, peraí, né? Se a incerteza de uma decisão judicial que é transitada em julgado em última instância, irrecorrível, eles conseguem fazer isso, imagine nenhum outro produto que nem tem tanta segurança jurídica assim. Então isso gera uma instabilidade e uma insegurança muito grande, uma visão externa do nosso país muito ruim. Inclusive, acho que é só um comentário, né? A gente está aqui comentando de precatórios, mas a gente tem uma lista de situações que o Brasil enfrenta já uma insegurança jurídica, né? Exato. E essa lista tende a ficar grande ainda, né? Hoje, nós estamos sendo ainda muito bem vistos lá fora, né? Porque os precatórios, ele é um instrumento de rentabilidade. O Brasil, existem outros mecanismos de rentabilidade segura, né?
Porque o nosso país é assim, ele é muito produtivo, ele é muito grande. Então agora, se sempre houver o governo que deveria defender essa bandeira, né? Deveria deixar o nosso país muito melhor para a visibilidade externa, começa a fazer práticas que podem prejudicar o olhar do investidor para cá, ele inibe a entrada de bilhões e bilhões, até trilhões de reais todos os anos. E não é o interesse de nenhum governo, eu imagino, né? Inibir investimento externo. Né? Ou seja, ainda você desancora algumas expectativas. O dólar eleva, dispara a inflação, e aí acaba saindo talvez um tiro no pé do próprio governo, que vai ter uma arrecadação também menor. Com toda certeza. E isso influencia. Essa análise macro que a gente sempre pede para que esses que estão tendo o poder de tomar essas decisões e levar esses relatórios de estudos para o governo, tomem esse cuidado, essa cautela agora. Né? Porque é fato que toda decisão que se tome hoje com os precatórios, ele afeta a nossa economia como um todo. Antigamente não. Antigamente só afetava os precatórios. Agora não. Por esse papel que ele acabou assumindo de protagonista, né? Toda medida que você toma, seja de protelação de pagamento, seja de mudança de regra, isso afeta os precatórios, claro, mas também as outras instâncias da nossa própria economia local. E aí pode ser muito prejudicial, né, para o Brasil como um todo. Você disse que esteve, inclusive, em Brasília. Eu queria entender, né, como que está, quais são as suas perspectivas para este debate mais político, né? Existe realmente, o ambiente é sustentável para trazer essa discussão? O que você tem percebido, inclusive? Olha, eu tenho percebido que sim, tem abertura para se discutir isso. Isso já é uma grande vantagem do governo atual, mas ainda existe uma incerteza de como fazê-lo. Você vê que hoje eles estão tentando duas opções. A primeira foi com o Supremo Tribunal, que era julgar totalmente ou parcialmente essas emendas constitucionais inconstitucional, ou então fazer uma nova emenda à Constituição. O problema de uma decisão parcialmente inconstitucional de um texto legal é porque você elimina o debate, né? Nessa fase, nós não teremos debate. Já se o caminho que for seguido for para fazer uma nova emenda constitucional, aí sim vão ter as audiências públicas, né? As instituições vão ser chamadas para o debate, inclusive nós da OAB. Então, abre muito mais para uma conversa mais ampla. Agora, isso depende de muitas questões políticas, né, que fogem ao nosso controle. Nem diga. Doutor, olhando, né, um pouco mais para este tema, fui até pesquisar, em 2022, o volume dos precatórios ali alcançaram 90 bilhões de reais. 2013, ali, 9 anos antes, esse montante era 15 bilhões. Ótimo. Crescimento dos precatórios aí ao longo do tempo, eu fiquei até impressionada, acho que é bem impressionante, por sinal, em menos de uma década, né? A gente olha aí o orçamento direcionado a eles, acabou se tornando 6 vezes maior. Este crescimento, ele seria mesmo atípico dessa forma ou indica algum tipo de mudança também estrutural na forma, talvez através ali do qual essas dívidas estão sendo reconhecidas pela Justiça? Não. Aí existe uma grande confusão que eu acredito, a gente nunca sabe se é proposital ou não, né? Mas é análise feita de uma parte isolada de um texto. Uhum. Ele nunca vai conseguir transmitir o contexto, né? Então nós temos que analisar essa situação num contexto macro ou geral da economia, por exemplo. Houve um aumento, sim, muito grande, mas tem alguns fatores que influenciaram esses aumentos e eles são públicos e todo mundo que mexe nessa área, acompanhava isso ano após ano. Quais são eles, se você puder falar? O primeiro deles é a evolução natural da economia nossa. Porque de 2013 para cá, houve um avanço muito grande tecnológico, um avanço muito grande do agronegócio, um avanço muito grande de todas as áreas da economia, inclusive dos aspectos salariais, que acabam repercutindo nos precatórios também. Então, é natural, se a economia cresce muito, obviamente as ações também de todo o Brasil, não só de precatórios, vai aumentar. Porque o Brasil está economicamente melhor, está gerando mais, produz mais, enfim. Então gera mais problemas, geram mais ações e da forma que o nosso país ele é sustentado. Outro ponto também que favoreceu esse aumento são a tecnologia que foi disponibilizada para os órgãos judiciais. Isso aí também facilitou muito as decisões judiciais, o andamento mais célere dos processos.
Mas é para isso que eu chamo a atenção. Tudo isso não aconteceu só no setor de precatórios. Aconteceu em todas as outras áreas da nossa economia. Se você olhar todos os outros fatores e setores de 2013 para cá, também houve um aumento tão grande assim. Então não é agora, eles tiram esse assunto isolado, isolam o precatório e olham para um sistema de referência único. Não dá. Se você olhar para é a mesma coisa se eu for olhar para a venda de celulares, por exemplo. Com certeza aumentou muito também, da mesma forma que aumentou de 2013 para cá. E é óbvio, porque ficou mais acessível, ficou mais barato, né? Todo mundo tem acesso. Hoje, quanto mais a criança novinha já usa um celular, que antigamente não usava. A mesma coisa aconteceu com os precatórios. Então, é uma situação que tem que analisar dentro do contexto geral do nosso país. E que é bom esse crescimento. Esse crescimento ele foi muito bom, porque ele é um crescimento que houve de forma sustentável, né? Então, as dívidas também aumentaram. O número de ações também aumentaram. Justamente por isso que temos mais funcionários públicos. Hoje, grande parte dos detentores de precatórios são funcionários públicos. Então, se tem mais concurso público, se tem mais funcionários públicos, obviamente aumenta o número de precatórios. Outro fator também que repercutiu muito nesse aumento são os grandes precatórios, né? Como o país cresceu, então houveram mais estrada, mais construções de ponte, e por isso houveram alguns problemas também de não pagamento de uma construtora Y ou X, e elas, a única forma de receber é entrar com uma ação contra o governo, que vai se tornar um precatório no futuro. Então, se aumenta mais estrada, se aumenta mais construção civil dos governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, vai aumentar, obviamente, os precatórios também. Então, se analisar da forma desse contexto mais amplo, não é nem uma surpresa. Isso aí já estava muito... aliás, surpresa nesse segmento de precatórios não existe. Quando falamos de surpresa, talvez porque um núcleo ou uma equipe específica do governo não atuava com aquele olhar, né? E começou a atuar e aí descobriu que existe um universo enorme. Mas para quem atua nesse segmento, como é o nosso caso há mais de 25 anos, não é surpresa nenhuma, porque os processos são totalmente previsíveis. Então nós mesmos temos índices lá nas nossas empresas e no próprio instituto, que a gente sabe mais ou menos quanto precatório vão ter daqui 5, 6, 7, 10 anos. E esses números estão proporcionais a essas pesquisas? E são públicos. Todo mundo, imagina se o governo não tem acesso. Ele tem muito mais do que nós, né? Então, se nós temos esse acesso, que somos uma instituição privada, tudo bem que é sem fins lucrativos, mas é privada, imagina o governo que tem acesso a tudo. Então, a falar de surpresa, falar de aumento, meteoro caiu no colo, isso não é real, isso pode ser para aquele grupo minúsculo ali, pequeno, que começou a olhar para esse setor agora. Mas quem atua com isso e quem quiser se acompanhar, você consegue fazer previsibilidade. E esse é um grande fator favorável aos precatórios, é que ele tem previsibilidade, né? Tanto para saber quanto vão ser pagos, e por isso que o investidor gosta muito de investir em precatório, justamente por conta dessa previsibilidade. Inclusive o governo, né, ele utiliza, como tenta, né, tirar ali, acho que a despesa, sim, olhando mais para esse equilíbrio, tenta alguns argumentos, né, até vi algumas frases aqui, inclusive, da própria equipe econômica nesse tema, que diz que justamente que essas decisões judiciais indaga, né, se elas deveriam ter mais prioridade do que gastos sociais, com educação e social, por exemplo, saúde e educação. Dentro do orçamento como um todo, são caixinhas separadas ali, não influenciaria, mas os argumentos muitas vezes para talvez diminuir ou colocar ali um peso maior em cima dos precatórios acaba trazendo uma comparação que deixa, acho que, uma marca muito negativa em cima disso. Veja bem, são fontes de pagamento distintas, sim, que uma não se confunde com a outra. Agora, o discurso fica muito bonito, né? Você dizer, não, eu vou deixar de pagar os precatórios porque eu vou gastar mais na saúde e na educação. Isso não confere na realidade. A gente, toda vez que nós fazemos campanhas em Brasília, ou até mesmo aqui em São Paulo, para tentar explicar para os governos que o dinheiro que é pago de precatório não afeta as outras áreas do Estado, ainda mais de obrigações básicas e necessárias, como saneamento básico, saúde, educação e segurança, é porque os dinheiros são separados e a fonte de pagamento são outras. Por exemplo, uma das fontes que hoje estão sendo muito utilizada para pagar precatórios são os depósitos judiciais,
né, que já está autorizado, sempre foi utilizado para essa forma. E se você olhar para os últimos anos, teve ano que mais de 70% dos precatórios foram pagos com essas despesas judiciais. Então, onde que isso afeta a saúde, a educação e a segurança pública? Em nenhum fator, né? Mas para discursos, né, mais políticos, né? Acaba que... qual seria, talvez, a solução, você acredita, a proposta, ou não a proposta, né? A solução para essa questão mais viável? A gente está vendo uma discussão dessa alteração da PEC. Mantê-la como está seria a melhor forma, na sua visão? Ou você tem alguma outra proposta que você acredita que seria mais viável, inclusive, neste momento? Não, o que é muito louvável desse governo atual é que ele não concorda também com essa emenda constitucional, que ela com certeza ela é inconstitucional e tem que ser combatida. Então, por esse ponto de vista, é muito louvável a iniciativa que o governo federal está tomando. Nós discordamos de alguns fatores, como eu já falei aqui, mas essa iniciativa, sim, essa regra que hoje está estipulada não pode prevalecer, de ter um teto limitador até 2026, porque isso realmente vai gerar um grande acúmulo de dívida do qual não existia, né? Porque olha só que coisa curiosa, até 2021, dezembro, não existia uma dívida do governo federal com relação a precatórios. Ela foi construída depois disso. Até dezembro? De 2021. 2021. Não tinha, tanto é... Ela era paga? Paga em dia. Em dia. E mais, se você pegar os últimos 3 ou 4 anos, estamos falando de anos pandêmicos, né? Eles foram pagos de forma antecipada, 6 meses. É muito comum você encontrar em depósitos nos processos judiciais da União Federal, quando eles poderiam pagar até dezembro, e o pagamento foi feito no meio do ano, em junho ou julho. Então isso demonstra o quê? Que o país tinha, sim, condições de continuar pagando o precatório, como tem agora, né? Então, qual que é o nosso alerta? Você me perguntou o que eu faria diferente para tentar, pelo menos, diminuir um pouco dessa bomba aí que está chegando, que é esse grande passivo de precatórios, né? O primeiro aspecto que tem que ser mantido, o primeiro de todos, é manter os acordos que hoje existem, que é esse de antecipação, que hoje os governos podem fazer um acordo de antecipação e eles pagam 60% do valor do precatório. Então já gera uma redução muito grande ali na dívida de precatório. Mas ele não tira os juros, ele mantém? Mantém tá, normal. Tá. Só que, então, corrige até a presente data, tem que levar para acordo. Então, se o teu precatório é de R$100 mil, mas eu não quero esperar para receber, eu quero receber antes. Então, você recebe 60% do valor. Então, de um deságio de 40%. Sim. Isso, para fins econômicos, é muito importante, né? É uma redução, é um ganho para o governo. A outra regra que não pode mudar também é sobre a compensação tributária, porque ela acaba reduzindo o passivo de precatório e também reduzindo o passivo tributário do governo. Isso é muito bom pela questão institucional. Você fica um Estado altamente não endividado, né? Não tão endividado como é hoje. Outro fator também que é muito importante nós temos que levar em consideração é que essa dívida, quanto mais tempo passa, mais ela encarece, porque ela é selicada, como nós já falamos. Então, se o governo federal tomar essas duas medidas que eu falei, de manter o acordo de compensação e o acordo de antecipação, e uma outra sugestão também que nós já demos, que é ele fazer uma espécie de emissão de títulos dessa dívida, seria também uma baixa considerável. E para o governo não tem custo nenhum, ele faz circular o dinheiro, faz circular a riqueza e emite títulos da dívida pública desse passivo de tributário, que vai ser muito interessante para todo tipo de investidor. Por que isso não foi, talvez, levantado ou pensado anteriormente? Falta vontade política para isso? Falta ouvir mais quem atua nesse segmento, no meu ponto de vista, né? A gente fez várias comitivas a Brasília, desde 2021, quando começou essa história, e poucas vezes nós conseguimos ser escutados por aqueles que realmente têm o poder de decisão. A gente sempre foi muito escutado por alguns assessores, a gente nem sabe como levou isso, né, para a ponta final. Então, por isso que eu sou muito a favor de consulta pública, né, de consulta aos órgãos especializados, à própria OAB, ao Instituto Brasileiro de Precatórios,
que tem pessoal muito capacitado com esses estudos em mãos, que pode favorecer e contribuir para o governo. Nós não queremos brigar ou discutir com o governo, não, a gente quer contribuir para que juntos possamos chegar num caminho ou numa solução que seja tão boa para o governo como para o cidadão. Porque nós entendemos também que o governo vive um dilema que ele tem que se solucionar. Por um lado, ele tem um cidadão, tem o credor do precatório, que não é só um cidadão, são pessoas jurídicas também, que querem receber o seu crédito porque tem esse direito. Mas, de outro lado, tem um governo que tem que pagar os precatórios e também essas outras despesas obrigatórias e necessárias. Então, nós entendemos também que não é fácil para o lado do governo. Então, a nossa intenção é ajudar, é contribuir. Mas, para isso, a gente tem que ser ouvido, né? A gente tem que ser escutado, de alguma forma. Senão, como que nós conseguimos levar essas ideias e poder contribuir para essas soluções? Doutor Gustavo, muitos pontos importantes, ainda tem outras dúvidas. Vou para um rápido intervalo. Sim. Você que está aqui acompanhando a nossa programação da BMC News, continue com a gente. O Strike faz um rápido intervalo, voltamos em instantes. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui no nosso Strike, hoje falando sobre precatórios. A gente recebe Gustavo Bacheca, que é presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios. Doutor Gustavo, falamos bastante aí sobre toda essa discussão política de possíveis mudanças, inclusive em relação a precatórios. Mas agora eu queria falar um pouco mais sobre investimentos em precatórios, né? Entender um pouco mais da sua visão para quem, né? Para qual tipo de investidor esses ativos eles são destinados, quais as oportunidades, ele pode se tornar uma boa alternativa, na verdade, ali na composição de portfólio, justamente agora também, especificamente, que a Selic já começou a cair aí no país, mesmo que a gente às vezes vê ali juros futuros em alguns momentos brigando contra, mas queria entender um pouco mais dessa sua visão em relação a esse tipo de investimento. Sim, é muito favorável investir em precatório e hoje eu até digo que é essencial uma cesta de produtos ou um pool de investimentos, ele ter dentro dessa carteira dele uma parte em precatórios. Pelo menos é o que eu escuto muito de grandes gestores e administradores de fundos de investimento aqui do Brasil e também alguns CEOs de grandes bancos que também investem em precatórios. Pelo simples fato da previsibilidade e da segurança jurídica que envolve os precatórios. O que chama mais atenção do pessoal que investe em precatórios é porque o precatório ele não recebe nenhum tipo de influência externa, como os outros investimentos recebem. Hoje no Brasil nós temos os investimentos tradicionais, que é tudo que nós já conhecemos, né? Ações, dólar, ouro e tudo mais, imóveis e tal. E temos os investimentos alternativos, que são esses aí, são processos judiciais e uns que são oriundos de precatórios. Esses investimentos alternativos ganharam uma relevância muito grande numa cesta de produto, principalmente por essa estabilidade mundial que nós vivemos hoje, né? Ora tem guerra em uma localidade, ora tem guerra em outra, ora ganha um presidente da direita, outro da esquerda, isso mundialmente falando. E tudo isso influencia na nossa economia local. Com relação aos precatórios, não. Porque os precatórios têm a data de recebimento e o valor que ele vai ser pago. E ele não recebe influência externa, como a gente acabou de ver o que aconteceu com a Bolsa de Valores. Não estou dizendo que a Bolsa é um mau investimento, longe disso. Muito pelo contrário, ele é muito bom e eu recomendo também esses tipos de investimento. Mas é muito bom numa carteira você ter esses produtos estáveis que dá essa balança de estabilidade. Né? Imagina você ter uma linha que pode fazer assim e uma linha da sua carteira que ela é assim. Isso é muito vantajoso para quem investe, principalmente para os estrangeiros. Né? Em momentos de crises, acho que talvez a gente pode entrar nisso, eles acabam sendo talvez uma boa opção por conta, né, de segurar essa rentabilidade, justamente a questão de deságio, como a gente falou, não apenas pela correção ali por um indexador, mas eu queria que você trouxesse justamente essa oportunidade para muitos quando a gente olha em momentos adversos. Estamos vivendo mais um momento adverso mundialmente falando. Com a gente não sabe de fato quais vão ser os próximos passos desse conflito entre Israel e Palestina, né? Até onde isso pode acabar trazendo um momento de muita volatilidade, como a gente viu, inclusive, também na guerra da Ucrânia, como a gente viu, inclusive, na pandemia. Nesses momentos de adversidades, eles acabam sendo aí uma alternativa por causa dessa boa rentabilidade? Excelente colocação, Paula. Sim, esse é um papel fundamental que os precatórios exercem. Por isso que ele vem assumindo esse protagonismo.
na economia nossa. Se você pegar um pouquinho da história recente do nosso país, né? Estou só fazendo uma analogia com essa guerra agora que está em vigor aí. Ela é uma guerra muito cruel, muito ruim, ok. Vai repercutir na nossa economia, com certeza, né? Mas nos precatórios não. Essa que é a grande vantagem. O que eu sempre dou de exemplo foi o que aconteceu na pandemia. Naqueles 3 meses que todo mundo achou que o mundo ia acabar, acho que todo mundo lembra dessa fase terrível mundial que nós vivemos, né? Tudo derreteu. As bolsas derreteram, né? O dólar ficou enlouquecido, não foi isso? Ninguém sabia o que ia acontecer. E não estou falando do nível Brasil, não, mundial. Com os precatórios, o que ocorreu? Só 3 meses de atraso. No mesmo ano, no pior ano pandêmico, a regra teve uma suspensão de pagamento durante 3 meses aqui em São Paulo. Foi um pedido que o governo fez e foi aprovado. Depois de 3 meses, eles tiveram que pagar o mensal, os pagamentos mensais, que já era uma rotina, e mais aqueles 3 meses que ficaram para trás dentro do mesmo ano. Então você vê a segurança, a estabilidade que tem do pagamento dos precatórios, né? Mesmo na pior fase, que foi aquela pandêmica, houve esse pagamento. Mesmo assim, os precatórios não deixaram de serem pagos. Imagine quando agora uma guerra dessa que é internacional, claro que vai repercutir aqui, mas também é uma forma de proteger o patrimônio. O investimento em precatório é uma forma estável de proteger o patrimônio do investidor contra essas oscilações que temos muito, infelizmente, por conta de influências externas. Quando veio a PEC dos precatórios no governo de Jair Bolsonaro, trouxe uma mudança no comportamento do investidor em relação aos precatórios, trazendo justamente, né, a toda a questão mais de como você bem colocou ali, né, toda uma instabilidade jurídica em relação a esse tema? Olha, trouxe sim, mas não foi prejudicial. Tá. O que eu até escrevi vários artigos sobre isso. O fato que ocorreu nessa fase de 2021 para frente, quando o Bolsonaro aprovou essas 2 emendas constitucionais, durante os 3 primeiros meses, que foi janeiro, fevereiro e março do ano de 2022, houve uma instabilidade. O preço do precatório federal não tinha mais precificação. Porque antes disso, o mercado precifica o precatório, né? Então, quando houve essa instabilidade, não saber exatamente o que vai ser pago, quando vai ser pago, se vai ser pago metade, ou se vai ser pago 70% ou 40%, então o preço começou a ter uma oscilação. Por conta disso, muitos investidores recuaram, deixaram de comprar os precatórios federais, nesses 3 primeiros meses. Muito para ver a poeira se assentar, ver como que ia se comportar o preço dos precatórios e o que o governo ia pagar ou não. Aí, no decorrer do ano, nós já vimos o movimento desses investidores começarem a voltar a comprar o precatório. Mas qual que foi o efeito rebote disso? O efeito rebote foi que eles voltaram a pagar muito menor o preço do que pagavam antes de 2021. Então, quem que sofreu na ponta não foi o investidor, nem o banco, nem o fundo de investimento, mas sim o detentor do precatório, o credor originário, o cedente, que é justamente aquela parcela mais simples e mais vulnerável da sociedade, que é o idoso, o ex-funcionário público, o aposentado. Esse sofreu, porque ele vendia o seu precatório por um valor muito mais alto, que hoje, até hoje, ele não consegue vender pelo mesmo preço que ele vendia em 2021. Mas para o investidor, não mudou muita coisa. Ele só mudou a tabela. O spread dele continuou o mesmo. Então, para fins de investimento, ok, não houve problema nenhum. Salvo esses 3 primeiros meses, que muita gente recuou, porque existiu uma incerteza. Agora não, agora voltou e voltou com tudo. E quando eu digo agora, é desde o ano passado. Mas continua sofrendo quem? O credor originário. Aquele idoso, aquele vulnerável da sociedade. Esse está sofrendo ainda, porque ele está com seu crédito muito desvalorizado. Doutor, quais são os riscos, na verdade, que podem envolver, né, que realmente podem estar envolvidos nesses tipos de ativos? Olha, isso é uma pergunta que me fazem muito e eu posso te afirmar com segurança. Hoje o risco que envolve o precatório é o mesmo risco Brasil. Não existe outro. Porque você imagina que é o que eu sempre falo para o pessoal, né? Algo mais seguro que os precatórios é muito difícil de encontrar para fins de investimento. Porque o precatório, para ser um precatório, ele já passou por todas as instâncias do Poder Judiciário, transitou em julgado. Então ele foi
discutido, sabatinado por todas as instâncias do Poder Judiciário, chegou numa instância superior, lá ele houve o trânsito julgado, passou os 2 anos da rescisória, entrou para o orçamento de alguma das fazendas públicas, no caso o nosso papo aqui é da União, ele só não foi pago. Ele tem todo o amparo, toda a segurança jurídica necessária, muito mais que qualquer outro tipo de investimento. Então, insegurança jurídica para os precatórios não tem. Agora, o que tem é o risco Brasil. Então, se caso o Brasil um dia mudar o nosso sistema político, nosso sistema eleitoral, né, deixarmos de ser uma democracia por alguma razão, esse é o risco que os precatórios correm. A gente chama de risco sistêmico isso. Porque aí não é só os precatórios também que correm o risco, é todo o resto, né? Se o Brasil perde uma democracia, ou se o Brasil acontece algum colapso político interno, não é só os precatórios que vão sofrer, é todo mundo. São todas as áreas. Então, esse é o único risco que eu vejo na questão dos precatórios. E em relação ao pagamento, no final das contas, são pagos. Na verdade, o investidor ele pode até esperar mais tempo, ficar anos esperando, mas de alguma forma vai ser cumprido. Exato. Não tendo uma possibilidade de um risco Brasil maior. Seria isso? Exatamente. Não tem como os precatórios não ser pagos por conta disso. Porque se não pagar os precatórios, você enfrenta outros problemas muito maior do que só os precatórios, né, que é o não cumprimento de decisões judiciais. Imagina o que ocorre no nosso país, que se eu não cumpro uma decisão judicial de um precatório, eu também não cumpro de uma empresa, também não cumpro de uma ação trabalhista, também não cumpro de um monte de outras questões que o país vai a colapso. É a mesma coisa se nós tirarmos o judiciário de um país e falar, agora todo mundo faz o que quer. Não dá, né? Então, por isso que o risco é muito mitigado nesse aspecto. E é isso que chama a atenção dos investidores que se especializaram nesse tipo de ativo. Quem ainda não é um investidor especializado nesse tipo de ativo, mas ficou aqui, inclusive, interessado, né, em saber mais diante aqui da nossa conversa, queria que você trouxesse um pouco para a gente, né, como que é o básico, o primeiro passo para se investir em precatórios, como que funciona esse tipo de investimento, é necessário ter um aporte muito grande, como que funciona especificamente esse tipo de investimento? Excelente pergunta também, Paulo. Eu vou trazer algo agora para a nossa conversa aqui, muito novo, que acho que quase ninguém comentou ainda, do que vão ser os precatórios nos próximos meses e anos agora. Até o começo desse ano, você só tinha uma forma de investir em precatórios. Você sendo um investidor profissional, que nós chamamos, que é aqueles que podem comprar essas ações de fundos de investimento ou bancos que trabalham com precatórios. E aí, para ser um investidor profissional, tem que ter mais de 10 milhões de reais investido, então não é para qualquer um. Ou então você comprar isoladamente o seu precatório, através de um outro veículo que não seja um fundo ou um banco. Então você poderia montar uma empresa, ou até uma pessoa física, ir numa empresa que vende precatório e comprar um precatório e guardar ele ou fazer um acordo. Então você seria um investidor independente, que a gente chama. Mas isso também tem alguns complicadores, né? Porque qual é o problema desse tipo de investidor? Se ele for muito pequeno. Estou falando aquele ticket de 50 mil reais ou de 10 mil reais, né? Você vai ter uma dificuldade de análise desse precatório. E uma das fases muito importantes de quem atua com precatório é estar próximo de empresas especializadas e que te dão segurança do que você está comprando. Então você tem que ter uma due diligence realizada, tem que ter um contrato que diz, olha, se por alguma razão, se tiver algum problema no teu precatório, eu substituo ele. Então a pessoa que tem a capacidade pequena de investimento, ela tem dificuldade de acesso a esses grupos especializados, né? Mas agora isso mudou. Agora isso mudou com a tokenização. Então, a grande novidade desse segmento é que as empresas estão tokenizando precatórios. Isso não chegou ainda nos grandes players, mas vai chegar, é questão de tempo só. Nós somos um que já estamos tokenizando também. E aí você vai dar o mesmo acesso que hoje tem o investidor qualificado ou investidor profissional para aquele pequeno investidor que quer investir R$100, R$1.000, R$500. Funcionou ele, na verdade, por causa da tokenização. Pronto. Ele foi incluído. Tá. Ele era excluído desse segmento, agora ele foi incluído. Isso é a famosa democratização do assunto. Muito similar, né, com o que aconteceu com a Bolsa de Valores, né? Há alguns anos atrás, se você reportar, não muitos anos atrás, existiam aqueles pregões presenciais, né, os telefones amarelos,
Tem até filme sobre isso. E era muito legal, mas só era aberto para os grandes investidores. Hoje não. Hoje a gente pega o celular, você compra qualquer ação que você quiser, de qualquer companhia, até de R$50, de R$10, de 1.000, o que você quiser, até de milhões pelo próprio celular. E agora vai ser assim com os precatórios. Como que funciona a liquidez nesse caso? É instantânea. É instantânea, porque como ele está dentro daquela tecnologia blockchain, então a liquidez dele é instantânea. O que está sendo discutido agora, por exemplo, é prazos que vão ser esse token emitidos. Então vão ter tokens de curto prazo, que aí foi que você perguntou, qual que é a liquidação, vão ter tokens de médio prazo e de longo prazo, a depender do apetite de cada investidor. Claro que conforme o tipo de investimento, vai ser o teu tipo de retorno também. Então é isso que ele vai ter que agora, que é a mesma análise que fazemos de uma ação normal, só que ela está tokenizada. Então, olha só que interessante, o precatório tem lastro, né, para tokenizar. Isso é uma coisa muito importante para aquele que está nos ouvindo, até para o pequeno investidor. Diferentemente de outros ativos, que são bons também, mas tem pouco lastro. Né? E qual que é o lastro do precatório? O próprio governo. Veja que segurança. O próprio governo é o lastro do precatório. E além disso, todo esse mercado muito pujante que tem aí, que você pode ter um token e depois revendê-lo também, se você quiser. E aí entra uma liquidez muito mais rápida, que aí é o mercado secundário, né? Dentro da tokenização. Claro que é um negócio, como eu falei, muito novo, pouca gente fala sobre isso ainda, eu acho que eu mesmo não vi nenhuma reportagem sobre isso ainda, mas temos muito que evoluir, mas já começou. Essa é a boa notícia, já começou. Existe já uma discussão, olhando ali, pensando para o lado da CVM, em relação a isso, já existe algum tipo de discussão sobre o enquadramento desses tokens, né, representando aí os precatórios, sujeitos a regras atuais da securitização? Como que está toda a legislação para essa parte de tokenização desses precatórios? Excelente pergunta também. Isso foi o que demorou um pouco para surgir esses tokens, inclusive o de precatório. Porque por mais que você tenha um token, que ele é administrado, ele é seguro por conta de uma tecnologia que é a mesma das criptomoedas, mas ele não tinha ainda uma regulamentação obrigatória CVM ou Banco Central. Agora já existem tokens que você pode emiti-los através de empresas autorizadas pelo Banco Central. Então, que é o caso nosso também. Então, você pode hoje ter uma empresa, e aí vai o alerta, né, para quem for fazer esses investimentos, procurar ver se essa empresa de tokenizadora, se ela está dentro de uma companhia como a CVM ou como o Banco Central. Se não estiver, ela não tem a regulamentação que é necessária para você ter ainda mais segurança jurídica. Então, se eu puder dar um conselho para quem vai fazer o seu primeiro investimento nesse segmento, é procurar companhias, né, ou seja, fundos ou empresas mesmo, que tem o seu token dentro desse arcabouço legal, seja CVM ou seja Banco Central. Porque aí sim ele tá seguro como é hoje a Bolsa de Valor. Né? Você acredita que talvez justamente essa parte, né, trazendo aqui para a tokenização, tecnologia, isso de alguma forma pode facilitar a difundir ainda mais esse tipo de investimento? A gente fala isso aqui até inclusive, né, o Brasil tem um longo espaço a ser percorrido quando se fala em investir em número de brasileiros que se preocupam com investimentos. Falo que a nossa missão, inclusive, é trazer este assunto cada vez mais à tona, abrindo oportunidades para que as pessoas aprendam e percam, de repente, medo de tomar alguma ação ali em relação ao seu próprio dinheiro. Trazer a tecnologia, quando você fala é lastreado, quando a gente vê tecnologia, porque a tecnologia ela sempre trouxe uma questão mais de segurança. Eu falo isso até, que é um discurso, né, que a nossa mãe falava, não entra num carro de estranho. Hoje a gente entra em carros de aplicativo porque você tem a tecnologia ali te validando. Nesse ponto, você acha que a gente pode aumentar, percorrer um número maior de brasileiros investindo? Muito. Esse é um dos pilares, inclusive, do Instituto nosso, do Instituto Brasileiro de Precatórios. Porque a gente quer dar acesso a essa população que não tem. Porque, veja, o investimento em precatório, ele sempre vai dar mais do que 1% ao mês. Sempre. Sempre. Independente da inflação? Independente. De qualquer coisa. No pior cenário, ele vai te dar um pouco mais de 1% ao mês. No pior cenário. Tem cenários bem agressivos, que é para grandes fundos, né, grandes que militam com isso, que superam isso, duplicam ou até triplicam isso. Tá? Então, é um alto rendimento. Por que não o pequeno investidor
O CPF, a pessoa física, também tem acesso a isso. A tecnologia que vai disponibilizar isso, através da tokenização e de outras regulamentações que vão vir através da própria CVM e do Banco Central. Então, o que nós sempre pleiteamos a fins de instituto para isso é que se é um canal de investimento tão rentável, e tanto é que os bancos e os fundos investem bilhões e bilhões nisso todos os anos, por que não aquele pequeno investidor, o jovem, o que está começando a sua carreira no mercado de trabalho, aquele que não tem potencial aquisitivo também de poder investir mais do que 50 ou 100 reais, por que não ele não pode ter uma rentabilidade dessa também e segura e com lastro? Ele também tem direito a isso. E isso a tecnologia vai permitir agora, através do token, essas outras ferramentas que nós falamos aqui. E nós somos um de que incentivamos muito isso, porque nós achamos que eles têm o direito e devem ter essa forma de rentabilidade também. Até porque você falou ali 1%, né? Te perguntei, acho que é uma média que todo brasileiro gostaria de ter ali os seus rendimentos. Muitos brasileiros sempre mensuram, quanto que dá, qual que está dando aí 1% ao mês, né? É uma das grandes perguntas quando a gente está falando de investimentos. É isso. Então a gente tem que disponibilizar isso também para esse jovem, ou que não é jovem, mas o pequeno, o CPF. Né? Ele tem que ter o mesmo direito que um grande investidor. E hoje essa mesma democratização já ocorre na Bolsa de Valor. A gente quer trazer isso também para os precatórios. Quando eu perguntei ali em relação mesmo com a inflação, acho que vale também a gente falar um pouco sobre isso, né? Muitos precatórios, eles apresentam até cláusulas ali de atualização monetária que visa justamente compensar esse impacto da inflação sobre o crédito, né? A atualização, como que ela funciona? Ela tem base ali somente os índices de inflação? Tem outros indicadores econômicos também? Tem sim. Hoje como que é regulamentada a correção de um precatório? Existe a regulamentação que veio nessas duas emendas, que é um grande avanço também. Isso tem que falar, que foi um ponto favorável, né? Que é a correção pela taxa Selic. Só que, qual que é a atenção que o investidor tem que tomar quando falamos que os precatórios são atualizados pela taxa Selic? Ele é sim, mas somente após o vencimento. Por que isso? Porque a resolução 303 do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele regulamentou esse índice de correção das emendas constitucionais. E qual que é a regra? Até o vencimento, ele é corrigido pela inflação, ou seja, IPCA-E. Então, até o vencimento do precatório, ele é IPCA-E. Isso para não perder o poder de compra, que a gente fala, que é a inflação. Após o vencimento, aí sim começa a correr pela taxa Selic. Por isso que eu falei muito no início que o não pagar o precatório não é uma estratégia inteligente do governo. Porque é uma dívida muito cara para o governo, né? Que ela vai acumulando ano após ano. Imagina a Selic ano após ano, ano após ano. Ela se transforma numa grande bola de neve. E também o que favorece hoje o investidor, né, é essa questão do come-cota dos fundos, né? Isso é um ponto também bastante favorável aos fundos de investimentos aí. Inclusive, já que você falou de come-cota, eu quero ir para um outro tema, mas só para trazer uma outra questão para a gente fechar aqui sobre precatórios. Como que funciona a questão da tributação, do pagamento de impostos em cima desse investimento? É muito bem pontuado também. A tributação, existe uma grande discussão, na verdade, sobre isso. É uma grande celeuma que não está totalmente pacificada. Isso é uma das grandes reivindicações nossas aqui do Instituto, para que sejam essas regras estipuladas mais claras, de formas mais claras. Mas hoje, qual que é a tributação como regra geral, tá? Salvo algumas exceções e, claro, tem que analisar caso a caso, porque o processo ele é assim, ele é dinâmico. Então ele depende se você é o cedente originário ou se você é o cessionário. Já pode mudar a forma tributária. Se ele é um precatório estadual ou um precatório federal, já muda a forma tributária. Mas hoje, como regra geral, o precatório federal é aplicado 3% de tributação sobre ele. Já quando é um precatório estadual ou municipal, aí existem algumas tabelas que são divulgadas pelo próprio tribunal em todos os anos. E essa tabela segue mais ou menos a tabela do imposto de renda. Então, aquela progressividade. Então, depende do valor, tem aquela progressão de desconto. E aí, claro, tem algumas exceções e regras que eu acho que não vale ao ponto entrar agora, porque são muito específicas e ia demandar aí horas de conversa nossa para poder esmiuçar cada uma delas. Mas como regra geral é isso. É fácil, inclusive, talvez, de buscar esse tipo de informação muito. Também na internet. Isso está contido na resolução 303 do CNJ.
Lá está contida toda a forma de correção e também ele se refere às tributações. Doutor Gustavo, você falou sobre o Come Cotas, né? Eu queria Sim. trazer aqui um pouco também desse tema. A gente está tendo aí uma discussão, inclusive, depois acho que de indas e vindas desse projeto né, que está em discussão em Brasília sobre essa lei da tributação dos fundos exclusivos de offshores. Queria entender também um pouco da sua leitura, como que você enxerga esse tipo, né, o projeto como está ainda, claro, vai para plenário, vai ser votado, o parecer do relator, que eu lembro aqui, diz que reduziu as alíquotas ali que vão incidir sobre as aplicações existentes. De alguma forma, você acredita que isso pode trazer alguma mudança nesse tipo de investimento? Os brasileiros que utilizam esse tipo de investimento podem, né, quem tem aí os super ricos, como são chamados, podem ter outras alternativas para sair, talvez, desse tipo de investimento que vai ter agora uma tributação, que ainda não tem alíquota ainda batido o martelo. Muito boa colocação. Eu acredito sim que vai ter um grande movimento agora dos investidores para os FDICs, né? Principalmente para aqueles FDICs NP, né, que são não padronizados, porque a gente estava vivendo uma expectativa muito grande do governo, como queria tratar essa matéria, que existia um risco dos FDICs também serem incluídos no tal Come Cotas. E agora eles foram excluídos do texto. Então isso foi uma vitória celebrada por todo mundo aí do mercado financeiro, porque os FDICs estão excluídos da regra do Come Cota, ou seja, eles nem vão para a votação. Então isso foi uma grande vitória. O que isso aí representa? Que quem tinha seus fundos de investimento, não só de precatório, mas em outros tipos de investimento também, tanto de todo tipo, né? Desde que seja FDIC, eles não vão ter mais esse Come Cota, essa tributação que teria sobre o próprio patrimônio deles. Então só isso aí já é um ganho de resultado exponencial que eles vão ter em relação a outros tipos de fundo. Por isso que nós acreditamos que haverá agora uma migração muito grande desses investidores que até então não estavam nos FDICs para os FDICs. E, obviamente, vão procurar também FDICs especializados em precatórios, porque é o que dá essa grande rentabilidade aí que a gente comentou. Esse é um tema ainda para o nosso próximo strike. Já fica aqui o convite, inclusive, né, Sim, ao vivo aqui no ar, para que você possa voltar mais vezes na nossa programação, Muito com obrigado. outros temas. Inclusive, acho que esse é um tema que a gente pode desenrolar melhor depois. Podemos. Obrigada, isso mesmo. doutor Gustavo. Quero agradecer pela Muito sua obrigado, presença. é um prazer estar aqui com você. Prazer é sempre nosso. Muito obrigada. Conversamos hoje, então, com o Dr. Gustavo Bachega, que é presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios. O strike de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. PMC News. Informação que gera valor.